sem apoio, cuidado, carinho, sem ninguém. O fato é que as pessoas estão realmente sofrendo, na maior parte das vezes, porque não foram preparadas da forma a qual deveria. E o que prova isso é que quando somos menores, a nossa educação tem uma base, muitas vezes, no cuidado, no não estar só nunca, no sempre procurar ajuda, não sendo nunca autossuficiente, e entender que sempre vai ter alguém para resolver as coisas para nós, sempre vai ter alguém nos apoiando. E o fato é que conforme a vida vai passando, vamos de certa forma se distanciando na maior parte das vezes dessas situações. E também vamos descobrindo algumas coisas que na infância muitas vezes não é compartilhado com o nosso conhecimento. Então, quando acabamos nos tornando adulto, passamos a ter algumas frustrações, porque começamos a entender que a vida é muito diferente daquela realidade a qual fomos tratados, educados de certa forma, para realmente ter, quando na verdade nunca iria existir. E é claro que até que essa decepção venha, acabamos testando isso muitas vezes da pior maneira, porque imagine você ter pessoas do seu lado e contar com essas pessoas da forma a qual você oferece muitas vezes o apoio e ter a decepção de entender que isso não é recíproco. E você só entende isso a partir do momento que você precisa. Quando você, na verdade, precisa, de certa forma, de um apoio, do auxílio, de um carinho e percebe que isso não está mais a seu acesso. E é claro que não é na primeira experiência negativa que você passa a ter aí uma frustração. Muitas vezes isso demora um pouco mais, você acaba experimentando mais situações e tirando as suas conclusões. Mas o fato é que realmente se tivesse sido pensado de forma melhor na sua educação lá atrás, você com certeza não seria tão vulnerável assim. As pessoas que estão sensíveis, elas sentem mais. E é claro que eu entendo que como não estar sensível num país onde a maior parte das pessoas aí estão passando por uma situação complicada, principalmente a nível financeiro. E a gente sabe que essa situação financeira, ela afeta as pessoas de várias formas em várias áreas da vida. Então, a sua família é afetada, a sua vida profissional é afetada, o seu desempenho é afetado, a sua vida escolar é afetada. Enfim, a situação financeira, ela faz com que você já seja, de certa forma, esmagado. E daí então, acabe se sentindo mais vulnerável. E a vida, é claro, ela acaba levando, muitas vezes, as pessoas
principalmente aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, levando elas às decepções. Porque não houve ações intencionais para conseguir aí ter um resultado satisfatório. E quando isso realmente não acontece, as pessoas não estão então levando a vida, elas estão deixando com que a vida as leve a algum lugar. E também o fato de acreditarem que a vida deve ser perfeita. Esse desenho de falência que é criada ou criado realmente em nossas cabeças, ele já faz com que realmente você, de acordo com o choque da realidade, se sinta realmente menor. Mas o fato é que está em tempo realmente de mudar e você deve entender que você não precisa realmente de apoio de ninguém, você não precisa de carinho, você não precisa receber cuidados, você precisa ser autossuficiente nessas situações e entender que não é o outro que vai ou a outra que vai fazer o milagre por você, é você que deve ser o milagre no sentido de conseguir dominar aquilo que realmente está dentro da sua cabeça. E o que falta muitas vezes é saber para onde você vai, entender que a vida simplesmente é a vida e ela vem, hora ou outra, trazendo algumas notícias que talvez não sejam do seu agrado, mas é a vida. Por mais que você faça tudo certo, pode acontecer algo que não vai estar sob o seu controle, mas você deve estar preparado ou preparada para recepcionar essa situação da forma mais positiva possível. Levando em consideração sempre que você deveria gerir as suas emoções, entender que você sempre vai fazer o seu melhor e que você vai investir o seu tempo só naquelas coisas que estão sob o seu controle. Então, o apoio de terceiros, terceiras, não está sob o seu controle. O cuidado e o carinho também não está. Agora, é claro que você tem que entender que você realmente não vai mudar o mundo e muito menos algumas pessoas. E também você deve entender que não é porque algumas pessoas fazem parte aí do seu contexto familiar ou do seu contexto afetivo mais próximo que essas pessoas devem estar próximas de você a vida inteira. Tudo bem, elas continuam sendo, mas ao mesmo tempo, elas não precisam estar realmente do seu lado. Então, se elas não precisam estar do seu lado, você deve entender aonde que essas pessoas devem estar e auxiliá-las para que elas realmente fiquem na posição que você realmente definiu com relação à sua vida. Você tem que entender que as pessoas que devem estar do seu lado são as pessoas que têm o mesmo propósito que você. As pessoas que têm os mesmos valores que você. Se você começa a colocar no seu time pessoas que estão querendo jogar em outras posições de outros times, com certeza você vai trazer aí prejuízo para o resultado final. E esse não é o objetivo, porque quando você traz prejuízo para esse resultado final, você vai ter muitas frustrações. Então, seja quem for, entenda que não está sob o seu controle. E você não deve ficar pedindo para as pessoas colaborarem com você. Você deve colaborar com você antes de mais nada, fazendo aquilo que é necessário. E fazer aquilo que é necessário muitas vezes exige energia e, é claro, você precisa estar consciente que na maior parte das vezes isso está carregado de dor. Porque mudar as coisas exige energia e muitas vezes não estamos condicionados a ter realmente essa energia. E ao momento que você começa a se movimentar, que você começa realmente a se esforçar, você começa a sentir realmente a dor. E a dor nada mais é do que um indicativo da mudança. Imagine você que nunca
talvez tenha feito uma corrida e você começa caminhando, e nessa transição do fato de estar caminhando para uma corrida, você começa a sentir dor, porque ela está indicando que existe uma mudança. E quanto mais radical a mudança, quanto mais forte essa mudança, mais dor você vai sentir. Então, se acostume com a dor, ofereça para você mesmo o apoio, o cuidado e o carinho necessário. Comece a cuidar mais da sua vida. Entenda que as pessoas nunca vão estar sob o seu controle. Então tenha aquelas pessoas que não precisam de uma certa energia para estarem com você. Estão com você por aquilo que você realmente é, e é isso que vale a pena. E quando você realmente fizer essas mudanças e entender que nessa viagem da vida algumas coisas devem ficar para trás, pode ter certeza que você vai se tornar uma outra pessoa. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário, que é muito importante e significativo, e compartilhe esse conteúdo com pessoas que realmente precisam ou gostam desse tipo aí de conteúdo, é claro. E fiquem por durante muito tempo aqui comigo no canal, porque esse canal tem o objetivo, sim, de fazer com que você se desenvolva, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!